Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Gisele Thiel falou sobre a transformação da literatura infantil. Bom, gente, a gente vai trabalhar nesses nossos 3 próximos encontros com a ideia de pensar a literatura na escola. Por mais que eu me direcione a trabalhar aqui com vocês e discutir algumas coisas relacionadas à literatura infanto-juvenil, serve para a gente pensar vários gatilhos e ferramentas que a gente possa utilizar para trabalhar com literatura em sala de aula de forma geral. Então, acho que vale para a gente pensar algumas questões. Primeiramente, um pouco, né, dessa entrada da literatura no espaço da escola, como é que isso acontece desde lá, né, na virada do século XVIII para o século XIX, quais são as relações que se estabelece ali dessa literatura que começa a ocupar o espaço da escola, qual é o papel que ela vai ter nesse cenário bem inicial, e depois, né, com o passar do tempo, que características que essa literatura vai tendo e como é que ela vai se transformando e também sendo utilizada com o passar do tempo. Acho que vale a gente pensar algumas questões nesse sentido. No encontro de hoje é uma espécie de entrada nesse mundo dessa história da literatura infanto-juvenil e dessa aproximação com a escola, essa discussão. Nos próximos 2 encontros, eu vou contar com a presença de 2 amigas professoras que têm uma vasta experiência de estudos também na literatura e na literatura infantil. Uma delas tem formação, assim como eu, em letras e em pedagogia também, e acabou de finalizar o doutorado, justamente no tema de estratégias de leitura em sala de aula para trabalhar com literatura infantil na escola, nos anos iniciais, então acho que é importante pensar nessas questões. E a outra tem formação em letras, também trabalha dentro da área de literatura, com projetos na escola, há um tempo bastante significativo, já deu aula no ensino superior, também dá aula na educação básica, então acho que é bom porque a gente tem um pouco desse jogo da experiência, né, do que é pensar academicamente o trabalho em sala de aula e também, né, ir para a prática efetiva para ver em que medida essas experiências têm dado certo. E aí, nesse sentido, essa minha outra colega, mais do que a literatura infanto-juvenil, a gente vai pensar outros aspectos também de discussão teórica, outras abordagens a respeito da literatura. Então, é um pouco esse universo que a gente vai dar conta. Então, deixa eu me apresentar. Acho que alguns de vocês já me conhecem, eu coordeno alguns cursos das licenciaturas do Unidom Bosco. Então, quem faz letras, história, sociologia ou filosofia, talvez já tenha passado por mim em algum momento, né, ou em algum protocolo que eu tenha feito, ou algum contato que a gente tenha feito, ou em alguma disciplina que eu tenha gravado também. E a disciplina que vocês fazem, né, de literatura infanto-juvenil, tanto no curso de pedagogia quanto no curso de letras, é uma disciplina que foi gravada por mim. Então, acho que a gente já se bateu por aí. A minha formação é licenciatura e bacharelado em História, depois eu fiz licenciatura em Letras e em Pedagogia também. E tenho mestrado em História e doutorado em Letras dentro do viés dos estudos de literatura. Então, alguns anos já em sala de aula, se eu disser todos os anos, eu acho que eu entrego um pouco, né, a minha idade, mas vou dizer em todo caso, faz 32 anos que eu dou aula na educação básica, tanto com história quanto com literatura, são as disciplinas que eu trabalho já há um tempo na educação básica, perdão, e no ensino superior já há também mais de 25 anos. Então, de alguma maneira, eu venho sentindo algumas questões assim que mais afligem o professor em sala de aula, principalmente quando a gente está lidando aí com a área de humanas, né, as humanidades de forma geral, que eu acho que o pouco interesse, às vezes, ou um distanciamento, infelizmente, por parte dos alunos, dessas disciplinas que trazem uma maior criticidade, um maior volume de leitura, né, um interesse outro, né, que parece que o mercado de trabalho cada vez menos
instiga os alunos a se interessarem e a fazerem, e etc. E vai reforma, volta a reforma, se modificam currículos e outras coisas acontecem, e às vezes, nesse sentido, há um esvaziamento, né, por parte desses projetos educacionais no que diz respeito às humanidades de forma geral, infelizmente, né? Na última reforma da BNCC, houve um aglutinamento ali junto à língua portuguesa, né, no mesmo bolo, e uma diminuição da valorização, por exemplo, das aulas de literatura e da necessidade mesmo da gente pensar projetos literários, salvo exceções, né, que mesmo tendo esse referencial menor para a literatura na BNCC, ainda se preocupam ali em pensar algumas questões de literatura na escola de forma geral, né? Então, acho que essa discussão é para a gente pensar essas possibilidades, né? No pouco espaço que a gente tem, o que, que a gente pode fazer, né? Desse limão, que limonada que a gente pode produzir, né? Então, como é que a gente pode criar possibilidades de interesse dos nossos alunos? Eu acho que pensar formas interessantes de projeto para desenvolver em sala de aula. Então, as nossas próximas 2 aulas, elas são um pouco disso, né? Mão na massa e uma contagem de experiências. Então, vale bastante para quem está fazendo letras, vale bastante para quem está fazendo pedagogia, acho que pensar essas questões, né? Principalmente porque eu acho que nos cursos de pedagogia a gente bate muito na tecla sempre da contação de histórias e esvazia muito a leitura do texto literário, o trabalho com o texto literário, e cada vez mais a gente tem visto, não sei se vocês já repararam, nos livros de literatura infanto-juvenil, um aumento significativo de imagens maravilhosas, inclusive, que nos ajudam a trabalhar com os nossos alunos e também instigam a leitura. Então, o aproveitamento, inclusive, da leitura dos livros de imagem, que eu acho que a gente tem poucas discussões ainda a respeito disso. E tem muita coisa boa saindo, não só de produção de textos de literatura, mas também tem muita coisa boa saindo, falando a respeito de como trabalhar o texto de literatura em sala de aula. E aí vale a gente pensar, né, tanto para os anos iniciais, quanto para os anos seguintes, até o final do ensino médio. Há autores bastante clássicos que discutem isso já, né, há um baita tempo, como, por exemplo, a professora Regina Zilberman, a professora Marisa Lajolo, que são, assim, obras clássicas de discussão a respeito da literatura em sala de aula, e outras tantas, mas ultimamente, né, coisas novas têm aparecido, como, por exemplo, a produção do professor Hildo Cosson, muito interessante, né, discutindo práticas de leitura em sala de aula. E então acho que é um pouco isso. E mesmo nas questões assim que tem aparecido de discussão sobre leitura, né, e leitura do texto literário, a gente tem visto discussões às vezes, né, aparecendo também no ENAD, então é legal para a gente fazer, né, esse primeiro aporte aqui. Então, a gente vai discutir algumas questões aí da literatura infantil na escola, meio que tipo uma grande linha do tempo, tá? Imaginem um pouco isso para a gente chegar próximo aos dias de hoje. À medida que vocês forem tendo alguma curiosidade ou quiserem fazer alguma pergunta, repito, né? Dou umas paradinhas, dou uma respirada, fiquem bastante à vontade. Vocês estão me enxergando também? Só a tela agora. Dá para ver teu vídeo aqui em miniatura ao lado. Beleza, então vamos lá. Eu acho que a gente tem que voltar, assim, no tempo, pelo menos uns 250 anos, para a gente entender um pouco do cenário ali histórico. Vou dar uma de professora de história primeiro, das mudanças que estavam acontecendo em meados do século XVIII. A Lana, tu que é professora de história também, se quiser palpitar, em meados do século XVIII, ali em torno de 1760, 1770, quando começou a acontecer o que a gente define como Revolução Industrial, né? Foi, sem dúvida nenhuma, um grande rasgo na história, uma mudança bem significativa em termos de perspectiva social, política e econômica para o mundo, né? E se instala, a partir dali, na Europa, primeiramente, uma sociedade que se constitui a partir desses desdobramentos da Revolução Industrial. Primeiro começam a surgir cidades de maior porte, que são essas cidades oriundas da industrialização, né? Então, até ali meados do século XVIII, a gente tinha uma grande parcela das cidades, em torno ali de
5 mil, 10 mil habitantes, né? E quando a gente chega no final do século XIX, 150 anos depois, a gente tem as primeiras cidades começando a atingir 1 milhão de habitantes. Só para a gente fazer uma comparação do que isso significa da Europa para nós, né? Curitiba, a cidade de onde eu estou falando para vocês, no final do século XIX tinha pouco mais de 10 mil habitantes. Então, o Brasil ainda tinha cidades menores, salvo alguns centros regionais ali, como é o caso do Rio de Janeiro, em alguma medida Salvador, em alguma medida Recife, né? Mas era mais ou menos por aí que eram os maiores centros regionais, né? O Rio de Janeiro, então, ali capital no século XIX, do Brasil, primeiro colônia, depois Brasil Império no século XIX. E aí a pergunta que se faz é, nesse mesmo século XIX, mediante essas mudanças sociais, o que aconteceu com as crianças, né? Existe um historiador que, para mim, é um dos meus favoritos, não sei se a Lana vai concordar, que é um tal de Philippe Arrier, que produziu ali no início dos anos 70 uma obra assim, basilar para entender o surgimento da noção de infância, que recebeu também algumas críticas com o passar do tempo, mas ela foi assim, tipo, muito singular quando ela apareceu, contando como é que a noção de infância e a própria noção de família, dessa família moderna, nuclear, começa a surgir exatamente nesse momento, né? Bom, aí a gente está falando da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Gradativamente, essa infância, esse modelo familiar vai ocupando um espaço social e não existente até então. Quando a gente chega em meados do século XVIII, com a Revolução Industrial, a gente já tem, de alguma maneira, uma noção e um cuidado maior com a infância, um processo que se iniciou de preocupação com a escolarização, um processo inicial, né? Ainda não totalmente maturado e etc. No entanto, quando a gente chega nesse meados do século XVIII, né, Mimosos, com a chegada aí, o nascimento das cidades industriais e um crescimento da população, a gente vai ter uma dinâmica muito óbvia da formação de um grupo de pessoas, né, do início de um grupo de pessoas que a gente chama de burguesia industrial, porque a burguesia já tinha surgido há um tempo, né, voltada para o enriquecimento ou enriquecida com o processo de industrialização, e a grande massa da população, que é o operário, que trabalha na fábrica, que é o proletário, e etc. Essa burguesia começa a se preocupar com uma formação dos seus filhos, porque eles não fazem parte das antigas linhagens da nobreza e etc. E aí essa burguesia, que não tem aquela tradição das antigas linhagens e tal, né, da nobreza, vai pensar no que vai fazer com seus filhos, né? Então começa a se pensar numa escola que forme essas crianças. Só que a gente não tem só filhos dessa burguesia, a gente tem filhos de operários também, que inicialmente não vão frequentar esse espaço escolar. Isso vai acontecer num segundo momento, né? Isso é um pouco aqui da história da própria educação, né? Para quem está fazendo pedagogia, acho que é legal até a gente pensar nisso, né? Então, muda, né? Todo um olhar sobre o mundo, há uma nova concepção de mundo diante desse processo de industrialização, da formação desse mundo industrial e da cidade industrial. É um novo estilo de vida, novas concepções e etc., né? Além disso, nesse mesmo século XVIII, não sei se vocês lembram disso, aparece também o que a gente define ali como o século das luzes, ou iluminismo, né? Uma grande valorização das liberdades individuais, né? Do liberalismo político, do liberalismo econômico, que vai andar par a par com essas mudanças da sociedade industrial. Aliás, tem tudo a ver com isso, né? Então, começa a cair por terra os laços antigos de parentesco, a formação anterior que a gente tinha relacionada a esses laços, que tinha a ver com as linhagens ainda, né, do medievo e que se arrastaram ali pelo início da modernidade, há uma decadência do modelo anterior, que ainda resistia dentro do que a gente definia antes como antigo regime, que vai do século XVI ao século XVIII. Pois bem, dentro desse novo universo, né, é preciso pensar o que eu tinha acabado de comentar, uma formação mais adequada para as crianças desse período, né? Então, é isso. Entre aspas, citando a professora Regina Zilberman, é a ascensão da ideologia burguesa a partir do século XVIII que modifica essa situação, promovendo a distinção entre o setor privado e a vida pública, entre o mundo dos negócios e a família. Provoca uma compartimentação na existência do indivíduo,
tanto no âmbito horizontal, opondo casa e trabalho, como no vertical, separando a infância da idade adulta e relegando aquela à condição de etapa preparatória aos compromissos futuros. Então, vejam, é um rompimento significativo com o modelo anterior de preparação e de função, né, daquela criança no âmbito social, inclusive. Se começa a pensar o que essa criança vai ser futuramente, né? E para se construir esse futuro, vai se buscar uma etapa preparatória para o futuro. E a escola é essa etapa preparatória, né? Então, nesse cenário, a educação ganha um terreno importante no que se refere aos cuidados e às orientações dadas às crianças, né? As demandas da criança são demandas muito específicas, diferentes da formação do mundo adulto, né? Para eu formar essa criança, eu preciso ter alguns elementos de formação. Então, mais do que isso, eu também preciso preparar a criança para aquela sociedade que se constitui. E vou preparar ela dentro de regras de controle social, né? Então, a escola passa a ser preferencialmente esse lugar da norma, do controle e também, eventualmente, né? Parece piada, mas eventualmente da formação intelectual. O primeiro papel da escola, né, é o controle, a norma, a formação do indivíduo social. E aí, num segundo momento, eles vão pensar na escola também como um espaço de formação intelectual. De acordo, então, com a própria Regina Zilberman, né, a escola ajudará a projetar a ideia de uma infância frágil e que, ao mesmo tempo, precisa ser introduzida na vida adulta. Eu vou preparar esse futuro conforme eu já tinha comentado, né? Então, a escola impõe limites e homogeneidade. É aquela velha história, né, que a gente está cansado de saber, que a gente comenta muito sobre o padrão, né? A escola nasceu para formar um padrão, todos iguais, voltados para um sujeito que tem mais autoridade naquele momento, que pode mais, né? Visto assim naquele momento, que é o professor. Nesse momento também, para quem já viu História da Educação, deve lembrar, né, e pensar um pouco nisso, vale para as licenciaturas de forma geral, aparecem vários pensadores no âmbito da pedagogia, que passam a pensar a educação, a infância, e aí cito alguns aí só para a gente identificar, né? Rousseau, Pestalozzi, nasce também o que a gente chama de modelo lancasteriano de educação, né, sob controle e vigilância das atividades dentro da escola. E aí, né, a escola ela vai, infelizmente, inicialmente nascer também, não é só para, né, mas criar uma espécie de processo aí de manipulação, conduzindo, né, a criança para o respeito da norma vigente e que tem muito a ver com o domínio dessa classe dominante que naquele momento se constituiu, que é a tal da burguesia. Aí vocês vão me dizer, tá, Gisele, tá falando de sociedade industrial, dessa sociedade que se constitui no século XVIII, falou que a escola aparece também nesse contexto, essa escola muito parecida, inclusive, com o modelo que a gente utiliza até hoje, e cadê a literatura? Bom, então a literatura é um dos instrumentos que tem servido à multiplicação da norma em vigor. E aí a gente vai ver, né, quando a gente lê determinados contos infantis, a gente entende como eles se constituíram e como eles propagavam exatamente essa ideia, né, da criança obediente, com uma, é engraçado porque é uma ausência da voz infantil ali, a gente ouve a voz do narrador, né, que é uma presença muito mais marcante da voz do adulto, e que no final nos diz lá na historinha uma grande moral da história, de comportamento. Então, a criança que desvia da norma, que, né, não obedece à mãe, que vai andar fora do caminho definido, vai lá ser devorada pelo lobo. É um pouco isso, e é essa voz, então, que impõe os limites, os processos da não-aventura, né, e que, ao mesmo tempo, cria essa negação e essa ausência da voz da criança, né. Então, conforme está ali no pedacinho ainda final, transmitindo, em geral, o ensinamento conforme a visão adulta de mundo. Ela se compromete com padrões que estão em desacordo com os interesses do jovem. Então, a criança, ela vai, na escola, ter acesso a esse texto, quando muito, né, em casa também. Às vezes não tem essa possibilidade em casa, mas na escola, sim.
né, para substituir o adulto, até com maior eficiência, quando o leitor não está em sala de aula, em aula, ou mantém-se desatento às ordens dos mais velhos, a literatura está lá, quando é possível, né? Ocupa, pois, a lacuna surgida nas ocasiões em que os maiores não estão autorizados a interferir, o que aconteceu no momento em que os meninos apelam à fantasia e ao lazer. Então, é uma espécie de podar, cortar e etc, né? Então, por fim, escola e literatura, em grande parte do 800, né, aí já século XIX, forjarão um comportamento para a infância e uma voz para a criança. Então, se vocês pegam, né, se vocês forem pegar os livros de literatura infantil, os primeiros contos que a gente vai dar uma passadinha de olho, a máxima vai ser sempre essa, né? Os entes que aparecem criados, né, de maneira mais fantástica dentro daquela obra, eles também têm esse papel de, em alguma medida, salvar o herói, ou então, né, em alguma medida, estabelecer uma espécie de ensinamento para o que está acontecendo, né? E é interessante que isso caminha, não sei se vocês estão conseguindo ler aí o meu PowerPointzinho, muito concomitante com o que está rolando para a literatura adulta também, né? Na virada do século XVIII para o XIX, surge um gênero na literatura, né, que é o gênero romance, que é tipicamente um gênero dessa burguesia que se constitui ali no final do século XVIII e início do XIX. É a possibilidade, né, de eu pegar um livro, colocar embaixo do braço e fazer a leitura no meu quarto, no banheiro, na sala, onde eu quiser. É uma literatura possível e individual, mas que também, se vocês lembrarem dos romances românticos, né, para a gente pensar dentro do gênero romance, então, a estética romântica, né, é bem isso que vai acontecer. Se produz por meio desses romances românticos também uma espécie de controle social. Está lá a fragilidade feminina, está lá a figura do herói, né? Eu vou citar algumas obras, talvez, aqui da literatura brasileira, que vocês lembram muito bem, né? Mas o próprio Alencar, né? Quando a gente lê o Lucília do Alencar, né? Como que aquela moça prostituta, né, teria o direito de casar, né, a Lúcia, com o Paulo, né, um cidadão, né, estudante de direito, e ela, uma jovem prostituta. Como é que a tal da Lúcia, né, prostituta, ia ousar casar com, né, ou ter uma relação com o tal do Paulo? E aí o final, né, da história, como vocês bem sabem, ela morre, né, não é um amor possível. Então, é a moral da história extremamente moralizadora, né? Então, há uma alta valorização do casamento, da família, dessas instituições aí. Dá para a gente fazer um paralelo, né, com o que está rolando ali na literatura infantil. Citei aqui o Lucília, porque é um dos meus livros, o concurso favorito na literatura brasileira, mas a gente pode pensar outros, né, do próprio Alencar mesmo, Iracema, que acontece a mesma coisa, né, quando a gente está pensando lá no Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que resolveu, né, desobedecer a tradição da tribo, né, se entregar para um homem branco, também vai, no final da história, morrer, né? Estou pensando em algumas, né? Inocência, do Toné, né, também exatamente o mesmo movimento. Se a gente vai pegar ali o Inocência, vai ler até o final, é exatamente isso que acontece. O Cirino e a Inocência, os dois morrem, porque desobedecem uma norma, uma regra lá do pai, que era o tal do Pereira, blá, blá, blá. Então, estou aqui falando para o pessoal de letras, né, agora um pouco. Então, que é isso, né, essas desobediências que não podem acontecer. Então, a literatura era utilizada também como uma espécie de ensinamento desses valores, né, sociais da época, né. Então, a literatura infantil irá também enfatizar a moral, a obediência, o controle, entre outras características que estão presentes ali nos contos de fadas, nas histórias que serão criadas ainda nos séculos XVIII e XIX. O adulto que fala pela criança, que é isso que eu estava falando, e que no final ensina o bom comportamento, o desfecho com a moral da história, típicas dessas primeiras obras de ficção dedicadas aí ao público infantil. E aí a gente volta, né, na ideia da literatura e da escola, para a gente fazer esse desfecho com essa primeira discussão, né, que é essa ideia, né, a alfabetização feita na escola garantiu à burguesia sua formação intelectual e, ao mesmo tempo, não só isso, né, mas o endosso dos seus valores. Essa é a grande questão, né?
A gente tem alfabetização, sem dúvida nenhuma, a escola vai servir para isso, mas ela também serve para propagar os valores de um determinado comportamento, né? Então, ela tem como papel, a própria literatura infantil, nesse espaço, né, um papel de moldar o indivíduo para a sociedade. Era esse inicialmente, né? Todo um caráter formativo, que é uma das primeiras características dessa literatura infantil, reproduzir valores de um determinado comportamento burguês, que está na literatura para adulto, né, no romance romântico, e está lá, né, na literatura infantil, né? Então, ela tem como base todo um material literário já existente em vertente adulta. Não sei se vocês sabem disso, se já viram isso em algum lugar, mas a Alana com certeza, se alguém quiser comentar também, né? Muitas obras literárias infantis que a gente vai ver agora, os contos mais clássicos da literatura infantil, eles têm uma relação lá com os contos adultos, que eram contados ainda no período medieval, né? Então, vou pensar aqui, por exemplo, né, aquelas histórias que a gente sabe de Sherwood, né, das florestas em que existiam ladrões, assaltantes, também existiam muitas pessoas empobrecidas num determinado momento do final da Idade Média que iam para as florestas para sobreviver, para viver e também viver de pequenos assaltos. As florestas e esses bosques se transformaram em lugar, né, não só para o Robin Hood, nosso herói, mas também para roubos de verdade, violência e tal. E não começam a aparecer histórias que dizem para as moçoilas, né, não vá lá, você vai ser violentada, estuprada, o roubo acontece, né? E aí, quando a gente fala ali da figura do lobo na historinha do Chapeuzinho Vermelho, é uma história já existente da violência, do estupro, né? Então, o comer no sentido sexual do termo mesmo, né? Era o lobo, era o homem que fazia o mal, né? Era o lobo que caracterizava essa figura do homem. E aí vai ser transformado, obviamente, né, gente, na literatura infantil, para o não vá em determinado lugar que é perigoso, não ande em caminhos que os pais não permitem, ou coisas do gênero, adaptada para a realidade, para esse público infantil, né? Então, é isso. Conforme eu tinha comentado, finalizando, então, a voz narrativa manifesta esses ensinamentos, né? Acho que a gente lembra, se a gente não leu, a gente lembra dessas histórias, vou citar algumas na sequência, né? Na escola burguesa, essas obras garantiram a formação das crianças, e aí a gente vai ver que alguns temas são bastante frequentes da gente observar. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma perguntinha antes de eu apontar algumas obrinhas? Não? Vou lá, vou seguindo então, tá? As Pode primeiras continuar. obras. Beleza, obrigada. Qualquer coisa vocês vão aí me chamando, tá bom, gente? Então a gente tem ali um conjunto de fábulas, né? La Fontaine, por exemplo, Fenelon, Perrault, que são os primeiros grandes clássicos ali da literatura infantil, e outros tantos que a gente acabou também vendo ao longo ainda do século XVIII. Olhem como as datas batem com aquilo que eu estava falando da sociedade burguesa, da sociedade industrial e tal, né? Aí a gente tem, né, Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, a gente tem Viagens de Gulliver, por exemplo. As datas são muito próximas dessas mudanças que estavam acontecendo, né? Então, na origem ali europeia dos contos infantis estão as narrativas populares de procedência folclórica, muitas do medievo, conforme eu tinha comentado com vocês, né? Inclusive no conjunto ali das obras do Contos de Mamãe Gansa, do Charles Perrault, que é um dos primeiros modelos de conto infantil que são produzidos, né? Então, nesse modelo de narrativa, o real e o maravilhoso estão harmonizados ali de forma perfeita. Eu não vou ficar me debruçando sobre todas as obras produzidas pelo Perrault, né? Mas é isso, né? Inicialmente ele atribui a obra ao filho dele e depois ele vê que fez sucesso, né? Até porque ele já era um escritor importante. Como é que ele, um escritor importante, ia escrever, né, para criança? Mas aí mais adiante fez super sucesso e aí ele se identifica como autor, né? Na França, então, a literatura infantil vai ganhar um monte de popularidade e ele é o responsável pelo primeiro surto de literatura infantil que a gente vai ter, ainda ali no 18, né? Depois, muitos outros de outros lugares, principalmente da Inglaterra, passaram a adotar a ideia da criação do conto de fadas.
Os contos de Mamãe Gansa são uma coletânea de vários contos, né, organizados por ele, e que até hoje a gente conhece muito bem. Coloquei aqui alguns para a gente lembrar, né, como futuros professores, né, pedagogos, ou mesmo aqueles que vão trabalhar com literatura no ensino fundamental, anos finais e ensino médio, né? Então, A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, Gato de Botas, As Fadas, Gata Borralheira, Henrique do Topete, Pequeno Polegar, Pele de Asno e blá, blá, blá. São algumas das obras que a gente muito bem conhece, né? Nessas narrativas estão presentes os temas do incesto, canibalismo, demônios, adultério, né? De maneira um pouco mais disfarçada para uma narrativa que caiba, né, no imaginário infantil. Mas é muito interessante porque elas resolvem muitas coisas em termos psicológicos, né? Há vários trabalhos dentro, né, da psicanálise e de estudos da psicologia que apontam a necessidade da criação desse universo. Oi? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Acho que foi uma interrupção só. Ah, tá. Então é isso, né? Que vai ganhando ali um espaço de discussão bastante significativo e que falam da importância de se criar esse imaginário para a criança, né? Que ela resolve os problemas dela, inclusive ao fazer o levantamento dessas questões que aparecem como problema do herói, que é a figura da criança na própria literatura infantil, né? Então, esses temas foram reelaborados pelo Perrault, né? Vou voltar lá, esses aí do incesto, canibalismo, demônios e adultério, que era do folclore adulto, né? Licença, desculpa interromper. Tem um questionamento nos comentários de algum aluno perguntando como assim canibalismo, adultério, esse tema. Na literatura infantil ele não aparece, ele é reestruturado, né? Mas vocês pensem lá no João e Maria, né, gente? Olhem João e Maria. João e Maria são duas crianças e que a família vive numa condição de penúria, de miséria total, que não tem o que dar de comer para as crianças. Aí os pais chegam numa conclusão de que vão colocar as crianças na floresta, porque melhor seria eles ficarem lá e morrerem de fome lá do que morrerem ali. É isso, né? E aí as crianças ouvem a historinha, ouvem os pais comentando, se preparam e levam lá aquela historinha do pãozinho, das migalhas, depois conseguem voltar, pedrinhas primeiro, depois as migalhas, né? E depois, a primeira vez elas conseguem voltar, e a mãe é extremamente cruel, a mãe, sabe, assim, ó, não gosta do retorno das crianças. E aí depois eles vão de novo, né, ser colocados de novo no meio do mato, agora, né, sem nenhuma possibilidade de retorno, e até que eles encontram lá a casa da bruxa e taranana. Então é isso, assim, ó, a fome, a miséria, né, as soluções de pobreza, elas aparecem de novo nos contos infantis, só que amenizadas, né? A ideia do canibalismo, vou voltar lá, canibalismo, incesto, demônios, adultério, não está na literatura infantil, ela está na literatura céltica, bretã, de tradições orais, do folclore, lá do medievo e etc. E esses elementos, eles são adaptados, né, para a literatura infantil com uma outra terminologia, né? Pelo amor de Deus, né? O que é o lobo, né, comendo, devorando, né? É ao mesmo tempo uma cena grotesca, né? Se a gente pensar, o que é isso na literatura infantil? É que a gente usa uma imaginação outra, né? Mas o que é isso na literatura infantil, né? Pensa ser devorado por uma fera, é um pouco essa violência que explica um tema anterior que já tinha sido discutido. Então, é nesse sentido. Na literatura infantil, há todo um processo de adaptação, né? Desse medo, dessa moral, do controle, né? Com outras palavras, com uma alegoria criada junto, tá? Ok? Depois os irmãos Green e os Andersen, né? Também não vou ficar me alongando aqui para a gente poder respeitar o nosso tempo, mas uma produção muito significativa, inclusive de contos de fadas,
na Alemanha, né, com um valor estético e humano bastante significativo, melhorado no que diz respeito ao que era matéria popular, então esses contos mais populares, né? Neles, nos Irmãos Grimm, a gente tem contos que apresentam bastante esperança, confiança e etc. Daí são ali esses que a gente também conhece, como A Bela Adormecida, Os Sete Anões e a Branca de Neve, o retorno lá da historinha também do Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, então esses que a gente também já ouviu falar bastante. E no caso do Hans Christian Andersen, né, do dinamarquês Hans Christian Andersen, pô, ele produz 168 contos, né, é bastante, e a gente está falando aí já do século XIX, né, então, só citando alguns, né, Rainha das Neves, O Soldadinho de Chumbo, que é um dos meus favoritos na vida, né, O Jardineiro, A Princesa e a Ervilha, e tantos outros que a gente também conhece. Então, esses que eu estou começando a falar, Perrault, os Irmãos Grimm e o Andersen, são os primeiros contistas, e que aproveitam um repertório da literatura adulta, tradicional e folclórica, para produzir isso na literatura infantil, né? Então, a essência é a fantasia, o comprometimento com o interesse adulto, só para a gente ir finalizando essas discussões aqui, beleza? Nessas narrativas, né, a gente sempre tem, ou como está proposto ali no final, um ente auxiliar extraordinário que se coloca a serviço do herói. Essa é uma característica dos contos infantis, né? Uma fada, um duende, um animal encantado, blá, 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 né? Faz parte dessa criação, dessa fantasia na vida adulta. Aí vocês vão me perguntar, quer dizer, espero. Tá, Gisele, e aí quando é que isso começa a se romper? Né? Quando é que a gente tem a criança que começa a fazer perguntas? Quando é que a gente tem a criança que aparece com novidades ali e que a moral da história começa a cair por terra e a gente tem um outro sentido na literatura infantil? A gente começa a ver isso na virada do 19 para o 20. E aí eu tenho certeza que vocês conhecem bastante, né, algumas dessas obras também. Então, uma criança muito mais autônoma, a moral da história vai deixando de ser o fio condutor para o desfecho do enredo. A gente tem uma coisa que eu acho tão interessante, que é a criança passando por uma grande aventura e isso transformando a criança, né? Eu acho que vai criando uma espécie de amadurecimento nessa criança. Então, as personagens, ela tem voz própria, não é aquela voz do narrador adulto, né? Mas sugere uma renovação na conduta e na temática abordada na obra. É um pouco isso. Então, a gente vai ver isso, né, no final do 19 até uma boa parcela do século 20. E aí as obras que a gente conhece, que eu acho encantadoras, né? O Maravilhoso Mágico de Oz, nossa, Dorothy, né? Alice no País das Maravilhas e o Pinóquio. Vejam que crianças são essas. Questionadoras, aventureiras, né? Que a viagem que elas fazem modifica a perspectiva em relação ao mundo, né? Então, as personagens que estão no entorno estão ali não só para resolver os problemas do herói central, que ou é a Dorothy ou é a Alice, mas estão ali também para questionar esses movimentos que esse herói vai fazer, né? Então, narrativa em que a personagem infantil está realmente exercendo o papel de protagonista. Não é alguém ali que vai soprando, né, na voz narrativa que a criança está fazendo de bom ou de ruim. Então, os livros falam uma linguagem que é mais próxima, inclusive, da criança. A obra direciona seu público infantil e isso fica evidente na incorporação do adjetivo infantil para essa modalidade literária. É agora, literalmente, né? Então, eu sei que a gente não tem muito tempo para isso, mas eu diria que se vocês tiverem tempo na vida, voltem, né, a fazer as leituras, leitura mesmo, não é, eu ouvi falar, eu sei qual é a história, né, mas ler a obra é fundamental para quem é professor, é fundamental, né, para a gente conversar com os alunos e contar esses enredos, né. Então, o Mágico de Oz, né, quando a minha leitura adulta do Mágico de Oz abriu, escancarou as portas para um monte de coisas para pensar na viagem que a Dorothy faz, esse percurso pelo mundo de Oz, né? E as conquistas que ela vai fazendo até ela retornar para Kansas. Que é interessante, né? Porque é um mundo agrário que ela vive, a personagem, né? E aí as aventuras que são fora daquele lugar, né?
Então, a criação dos elementos sobrenaturais, né, da ideia do maravilhoso, isso continua compondo o conto com uma maturidade da personagem, né? E outra coisa que eu queria comentar com vocês é a ideia do pacto de leitura, né? Então, a gente acredita que aquelas coisas estão acontecendo quando a gente faz a leitura da obra, né? Desde a saída da Dorothy da casa, arrastada pelo ciclone rumo a Oz, e depois o retorno para o lugar. A gente aceita de boinha aquela história, né? Então, o pacto de leitura é bastante interessante, né? Aporte em um modelo clássico do conto e, ao mesmo tempo, né, que é o modelo, a estrutura do conto está ali, mas a gente tem algumas modificações que começam a acontecer. E aí uma coisa que eu acho muito interessante, né, que é o encontro de cada personagem ali que convive com a Dorothy consigo mesmo, né? O espantalho, o homem de lata e o leão covarde. Então eles vão descobrindo essas capacidades que estavam o tempo inteiro dentro deles para resolver o problema e que eles vão se dando conta ao longo da própria viagem que eles vão fazendo, né? Então, respondendo aos dramas íntimos, essa obra realmente, eu vou dizer, eu vou ser sincera, eu gosto mais do que de Alice, né? Porque eu acho que ela te traz isso, né? Que as crianças, a gente vai lendo e vai se dando conta, né, de como é que ele não vê que ele também é corajoso, que ele não é um leão covarde, né? Pelas coisas que ele faz, pelas opções que ele faz. Então, acho que é muito legal a gente trabalhar essas coisas, né? Então, é interessante quando a gente está lendo com os nossos alunos e vendo essas histórias, né? As características de cada uma dessas personagens e que motivações que elas têm. Deixei um quadro aqui que eu tirei meio pronto da internet, mas é isso, né? O leão que procura coragem, né? O homem de lata que procura lá um coração para ter sentimentos, pô, ele tem muitos, né? O espantalho, né, que é conseguir um cérebro para pensar e assim por diante, né? Aí separei alguns fragmentos que eu não vou ter tempo de ler, mas que eu vou deixar aqui se vocês quiserem dar uma passadinha de olho, que eu acho que vale bastante a pena de vocês, né, darem uma olhada para fazerem essa composição de quem é a Dorothy e essa menina que tanto traz questionamentos, né? E aí a ideia da viagem sempre reforça a narrativa da aventura, garante o tempo necessário para os personagens reconhecer as suas qualidades, né? Dorothy é a única personagem com atributos reais, que é o ponto de entrada do texto, e a menina, ela ocupa esse lugar de herói, né? Então, a marca que a gente tem, Dorothy, a heroína do relato, ela funciona como uma fada versus a bruxa, é a personagem do mágico que está representando o adulto, e ele é extremamente questionado e julgado, né? E a menina vence o mágico. Essa é interessante, né? Pensar que ela faz uma reviravolta nessa ideia de que o adulto sabe tudo, né? E ali ela mostra outras possibilidades. Só vou abrir para isso, para eu não me acabar aqui no tempo, e quero deixar 2 ou 3 minutinhos finais. A gente tem uma personagem que no Brasil, na literatura, vai ser criada também fazendo um pouco disso, né, desse movimento, que é a Emília. A Emília é a nossa menina questionadora. A literatura brasileira, que até as bordas da época do Monteiro Lobato, né, era uma literatura que traduzia as obras europeias, principalmente francesas, com pouca criação. Nossa, dá um salto gigantesco com a criação do Lobato, né, de um monte de coisas que acontecem no sítio, nas aventuras do sítio e na figura da própria Emília, né? Então, a menina, para a gente finalizar, tem esse poder decisório, né? Há um processo de passagem, de amadurecimento, o olhar do adulto se distancia um pouco e a personagem, ela é criativa, ela é ousada, assim como a Alice, o Pinóquio e essa que eu tinha comentado com vocês. Então, quando a gente muda, inclusive, esse modelo literário, a gente observa, né, que começa a aparecer uma literatura infantil com uma outra roupagem. Aí vocês poderiam me dizer, Gisele, então na virada do 19 para o 20 tudo está resolvido. Não, né? Nem tudo está resolvido. A gente tem 100 anos aí ainda de amadurecimento dessa literatura infantil. Para a gente pensar Brasil, a grande mudança acontece com o Monteiro Lobato na década de 1920, mas a gente não tem só Lobato, né? A gente tem outras pessoas também produzindo literatura, às vezes com uma qualidade bem questionável, outras vezes produzindo muito a literatura infantil a serviço do governo, do Estado, né? O próprio Lobato viu que isso deu certo e fez as aventuras envoltas no mundo da matemática, no mundo da astronomia, no mundo não sei da onde. Então, ele também entrou um pouco nessa vibe por um determinado tempo. Depois, né, parece que, inclusive, ele também amadureceu.
Aí, entre os anos 40 e 60, a gente tem um hiato ali, uma produção mais fraca, né, de literatura. E aí, quando a gente chega lá nos anos 70, a gente tem uma retomada, eu diria que um amadurecimento da literatura infantil brasileira, estou falando brasileira, né? Com Lígia Bujunga, por exemplo, Ana Maria Machado, e tantas autoras aí que nos anos 70, chamadas Filhas do Lobato, produziram uma literatura de qualidade. Então, só para a gente pensar Brasil, assim, essa história da literatura. Para eu finalizar, vou falar, juro que é finalização, de uma das autoras que morreu ano retrasado, se eu não me equivoco, ou passado, que mais, acho que escreveu coisas interessantes sobre a prática da literatura em sala de aula. Ela utilizava um conceito que ela criou sobre, então, que ela fez muito sobre letramento, e ela pensou isso também para a literatura, o chamado letramento literário, né? E é interessante, né, porque ela diz, né, que a escolarização é da própria essência da escola, mas que a gente precisa procurar estratégias para fugir da escolarização mais básica, né? E aí organizar da melhor maneira possível espaço, tempo, livro, né, socialização de leitura, rituais de leitura que propiciassem uma coisa que fosse mais inovadora para a escola, do que aquilo que foi o modelo criado nos séculos XVIII e XIX, né, que é utilizar a literatura literalmente como utilitária, né, para ensinar normas e comportamentos, ou para ensinar a língua portuguesa, que eu acho que é pior ainda, né. Então, né, para ela é preciso ter uma formação de leitores literários, preocupação com a formação de professores, preocupação com trabalhos de mediação, estratégias de leitura. Por fim, né, parece que o milagre se dá quando, através de um texto, autor e leitor suspendem de alguma forma a convenção da significação corrente. E aí fazem mais do que ler o livro por uma obrigação, ou ler o livro porque tem que dar um resultado. Eu vou bater na última tecla para finalizar aqui, vou tirar o coisinha, porque as últimas preocupações são os PCNs, e a gente pode voltar num outro momento a discutir isso. Deixa eu ver se eu estou aqui com vocês. Só para eu finalizar com vocês a última coisa. Deixa eu finalizar aqui. Acho que saí, né, do modo apresentação, que eu acho que é isso, né? Eu acho que à medida que a gente tem uma excelente formação de leitores, professores leitores, a gente cria um cenário que se modifica de apresentação para os nossos alunos. Eu sempre acredito que um professor com uma boa formação, um professor leitor, um professor que saiba fazer escolhas de textos literários, é um professor que tem o que dizer sobre literatura aos seus alunos, né? Então, formação para mim é tudo, né? Se eu disser, eu leio, mas eu não leio nada, né? O que eu vou indicar para os meus alunos? Até a seleção dos livros que eu vou fazer num projeto de leitura fica, né, troncho, sem possibilidade de funcionar. Então, acho que é um pouco isso, né? Nas nossas próximas aulas, eu quero que a gente discuta, bom, se o cenário era esse, se era uma literatura que nasce para, na escola, ensinar alguma coisa, como um aporte, bom, eu quero mais do que isso, né? Eu acho que a literatura hoje é mais do que isso. E pode ser usada de uma outra maneira dentro da escola. Então, as nossas próximas aulas é dizer assim, puxa, então como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso mudar esse cenário aí? Beleza, gente? Boa noite, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Beijo, Alana.